Bom, então sejam todos muito bem-vindos ao evento de hoje. Espero que todos aproveitem muito. Estaremos aqui para bater um papo com vocês sobre a engenharia do amanhã, falar um pouco mais sobre engenharia, um bate-papo. E para a gente começar o bate-papo, eu acho importante, joguem aí no chat, até para o Daniel, nosso palestrante. O Daniel está aqui. Ele é professor e é engenheiro mecânico. Então, ele vai estar aqui hoje para bater esse papo com vocês, falar um pouquinho com vocês. Dizem aí no chat, para a gente ter um conhecimento, qual a engenharia de vocês, qual a universidade, em que local do Brasil você está. A gente tem o costume de ter bastante gente de vários lugares diferentes. Eu vou me apresentar para vocês saberem quem eu sou. Meu nome é Juliana. Eu estudo Engenharia Civil na São Judas, Unidade Moca, em São Paulo. Eu estou no meu 8º semestre, quer dizer, aí na reta final. Bom, e eu vou passar a palavra para o professor Daniel. Professor, à vontade. Abrir aí o chat e começar esse bate-papo com a galera. Opa, tá mutado ainda. Deixa eu ver o que é. Tá me escutando bem? Teste som. Foi, agora estamos ouvindo. Olha o meu microfone. Diferenciado. Sim. Pessoal, obrigado, né? Obrigado pela introdução aí. Obrigado à presença de todos da audiência, em todo o Brasil, né? É todo o Brasil, pessoal? É isso? Todo o Brasil. Tem Minas, Maravilha. tem Sul, tem Sudeste, tem de tudo. Show de bola. Talvez até alguns aí que já tenham tido aula comigo me conheçam. Deixa eu me apresentar, deixa eu tirar o meu disfarce, tá? Esse aqui é o meu disfarce, agora sim. De óculos é identidade secreta, igual o Superman, né? Eu sinceramente, pessoal, eu nunca entendi o disfarce do Superman nem da Mulher Maravilha. Né? Não dá para entender. Do Batman a gente compreende, né? Que o pessoal não saiba quem que são as pessoas anônimas ali, mas realmente o do Super-Homem da Mulher Maravilha é uma dificuldade para mim. Mas tudo bem, passa. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel Paiter de Oliveira. Estou falando direto da cidade de Curitiba, Paraná. Tá? Sou professor já de curso superior há quase 12, 13 anos. Tá? Temos aqui 75 participantes e me convidaram para conversar com vocês, tá? Sobre a engenharia, né? Engenheirando ânima. Show de bola, pessoal. Bom, deixa eu me apresentar mais um pouquinho. Além de fiz técnico mecânico, sou engenheiro ambiental. Depois eu fiz mestrado em gestão educacional. Fiz algumas disciplinas de doutorado na economia, outras disciplinas de doutorado na própria engenharia. Não fechei o doutorado e tenho algumas décadas, né? Uma década e um pouquinho já de experiência em sala de aula aí, na Ânima, e também cursos de pós-graduação aí por todo o Brasil. Inclusive, também eu sou professor de várias disciplinas na Ânima em todo o Brasil. Mas sejam bem-vindos todos vocês, né? Eu vou dando uma olhadinha aqui no chat, tá? O que vocês vão falando aí, né? Deixa eu ver aqui o perfil da galera. Minas, bom, todas as engenharias pelo jeito, né? Já deu para ver aqui. Mooca, Engenharia Química, São Judas, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Produção, o TFPR, Campus Apucarana, Macaé, Rio de Janeiro e por aí vai. Pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Pessoal de Camboriú, mais um da Moca. Vou dando uma espiada aqui no chat. Nós temos um tempinho aí para conversar, né? E eu quero abordar diversos assuntos com vocês que eu percebo da engenharia, ok? Olha minha camiseta aí, pessoal. Não estou em Salvador, não, hein? Olha o som de Salvador, paquerê, paquerou.
Pessoal, eu estou brincando aqui, né? Mas na verdade o Brasil hoje vive um momento triste, né? Um momento complicado, um momento trágico, né? Uma tragédia nacional, talvez uma das maiores tragédias que se abateram no Brasil, né? Uma das piores tragédias em todos os tempos, né? Todos os tempos, em termos de volume e velocidade, né? Mas estamos lutando, né? Eu quero aqui dar uma mensagem de luta. Eu sei que é triste, eu sei que alguns de vocês nem tem como lutar, às vezes, né? Já foram afetados diretamente, às vezes, por essa pandemia. Mas, e outra, eu quero lembrar vocês uma coisa, quero pegar um gancho, né? Uma das formas, né, de combate dessa pandemia está sendo realizada pela engenharia, né? Então, pessoal, é o seguinte, né? A Pfizer americana, a Moderna americana, né, e a Johnson Johnson, elas estão numa produção aceleradíssima de vacinas, né? Alguns dados atualizados para vocês, né? Os americanos, eles já têm em estoques de ponta, vamos dizer assim, prestes a se vacinar, né? Eles já vacinaram 75 milhões de pessoas, mais ou menos. Em estoques de ponta, eles têm mais 30, 40 milhões de vacinas, né? E produzidas, pessoal, ao todo, eles já estão chegando quase a 180, 190, 200 milhões de doses, ok? É um milagre da medicina, professor. Olha, me desculpe os biólogos, os médicos, os farmacêuticos, né? Os biomédicos, mas é um milagre da medicina produzido em alta escala pela engenharia. A engenharia está fazendo um espetáculo, tá, nessa pandemia, né, em termos de produtividade, produção, etc. E tal, tá? É inegável, pessoal. A vacina, né, a parte farmacológica da vacina, foi desenvolvida num relativo curto espaço de tempo. Tá? E aí você precisa, depois de desenvolver aquilo, né, e fazer alguns testes preliminares e ver que aquilo dá certo, você precisa botar a escala no processo. E a engenharia, pessoal, a engenharia sensacional, né? Nunca na história da humanidade se fez uma vacina tão rápido e tanta quantidade. Nunca, pessoal, nunca. Né? Por exemplo, a polio, pessoal, ela faz vítimas no mundo há 3, 4 mil anos. 3, 4 mil anos. E ela foi erradicada do mundo, sei lá, se não me engano, há 50 anos atrás, coisa assim. Tá? Então, a velocidade, né? E o impacto que essa produção está causando no mundo é uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular. Você tem uma... Eu, por coincidência, pessoal, eu sou engenheiro mecânico e eu trabalhei durante um tempo numa planta de vacinas aqui no Paraná, aqui na cidade de Curitiba. Então, eu era responsável técnico lá pelos serviços, né, alguns serviços para a produção de vacina, por exemplo, é preciso uma linha de vapor, é preciso uma linha de ar puro, é preciso uma linha de oxigênio, uma série de serviços, né, ou seja, encanamentos que entram numa planta farmacêutica, né, e fornecem insumos para a produção. Né? Então, é espetacular. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, no Engenheirando, né, e eu não quero ficar puxando sardinha da Ânima, mas é o seguinte, né, com essa nova mudança de currículo, a maneira de ensinar da Ânima se aproxima, pessoal, mais eu diria, ao núcleo, ao cerne, ao porquê da engenharia. Tá? E isso é muito importante, muito interessante. Ok? Por que eu digo isso? Ora, engenharia é ciência aplicada, pessoal. Ciência aplicada. Né? Então, vocês estão fazendo, não sei se vocês já fizeram um cálculo, etc. Tal, não, vocês devem ser das novos currículos. Enfim, você faz um cálculo aplicado a alguma coisa. Não é como os bacharelados. Né? Os bacharelados, eles estudam a ciência de uma maneira
entre aspas, mais pura. Tá? E o engenheiro, pessoal, eu vi aqui, ó, tô vendo aqui, ó, engenheiro da produção, engenheiro civil, engenheiro mecânico, químico. Os passarinhos estão indo dormir. Eu moro numa chácara aqui, tá? Uma espécie de uma chácara. Engenheiro mecânico, engenheiro da produção, civil, químico, civil, mecânico, civil, controle e automação, engenharia biomédica, toda a engenharia, né? E tem mais, né? Engenharia da computação, elétrica, engenharia de alimentos, eu nem sei se na Ânima tem alguma engenharia de alimentos, mas, enfim, é uma ciência aplicada em prol da construção de alguma coisa. Construção, professor, mas só o engenheiro civil está construindo? Não, não. Todo engenheiro está construindo. E a construção, pessoal, é um problema multidisciplinar. E o que você precisa para ser um bom engenheiro? Você precisa ser curioso. Curioso. Tá? Deixa eu dar um dado aqui para vocês. Uma criança de 2, 3 anos, se a gente fizer um índice para curiosidade de uma criança de 2, 3 anos, ela vai ter um índice 98. 98, professor? É. Vamos dizer assim, 0 não aprende nada, 100 aprende tudo. 98. Mas como? Ora, vocês todos aqui aprenderam português, se não tiver nenhum estrangeiro aqui, sem curso de português, certo? Alguém fez curso de português aí para aprender a falar português? Como é que vocês aprenderam? Vocês ficavam ali olhando, o pai falava um negócio, a mãe falava água, você olhava assim, bom, aquilo ali deve se chamar água. Você ficava observando e praticando e aprendeu a falar. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Aí já numa idade um pouquinho mais avançada. Você pega a bicicleta, basicamente você tem que subir nela e se arrebentar. Não tem jeito. Eu posso dar uma aula aqui para vocês de 45 minutos sobre uma bicicleta, mostrar uma bicicleta para vocês, como é que funciona o sistema de tração da bicicleta. Eu posso dar uma aula de relações de transmissão das coroas da bicicleta. Por que a física? Vocês já se perguntaram por que uma bicicleta parada é difícil de você equilibrar? E uma bicicleta em alguma velocidade, e quanto mais alta a velocidade, mais fácil você fica equilibrado em cima da bicicleta. Podia falar da ergonomia da bicicleta, sistema de freios. Eu posso falar como é que funciona a bicicleta para vocês, né? E explicar, olha, você tem que sentar aqui, mas se você não sentar em cima da bicicleta e sair andando e cair umas 195 vezes, como toda criança acontece isso, né? Eu exagerei um pouco, né? Mas vocês sabem que no começo ali as crianças caem muito de bicicleta. Não vai aprender a andar. E a engenharia é a mesma coisa. Tá? Lembre-se, você está fazendo engenharia química, você não está fazendo química. Né? Então, antes de tudo, você é um engenheiro. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Muito me perguntam, né? Ô, professor, o que faz um engenheiro? O que faz um engenheiro mecânico? Ó, passarinhada. O que faz um engenheiro químico, professor? O que faz um engenheiro de produção? Olha, no mercado de trabalho, eu não sei se alguém aqui já está trabalhando na área técnica, né? Como técnico, analista, enfim. Mas no mercado de trabalho, pessoal, basicamente, você vai descascar abacaxis. É isso, pessoal. A Renault, aqui na região, aqui nós temos a Renault, a Volkswagen, a Volvo, que faz caminhões, grandes empresas, né? A Bosch, que é do setor automotivo, pesado, etc. Então, essas empresas, né? Elas vão pagar salários e vão querer a contribuição das pessoas que estejam dispostas a resolver problemas. Você não vai trabalhar na Renault, olha, você é engenheiro mecânico, então você vai fazer só isso aqui, ó. Né? Você vai se incomodar só com isso aqui? Não. Tá? Você é um engenheiro mecânico, claro, você vai ter uma área maior, evidentemente, de atuação e dedicação. Mas a disposição da engenharia, que é simplesmente resolver um problema, né? Eu
faço votos, eu recomendo que vocês mantenham vivo no coração a capacidade de resolver problema, né? De se mover para resolver problema. Ah, mas o problema é muito complicado, é de outra área. Você não precisa se aprofundar em outra área, mas você precisa ter noções das coisas. Então, o engenheiro precisa ter uma noção de eletricidade. E nos currículos tem eletricidade, né? De uma forma ou de outra. O engenheiro precisa ter noção de visão espacial. Professor, visão espacial, visão espacial, né? Ou seja, você imaginar peças em perspectiva ou em projeção, né? E isso aí, pessoal, vem antes de você saber, por exemplo, lidar num programa de CAD, que é o desenho auxiliado por computador, né? Como tem tantos aí, o AutoCAD, o SolidWorks, eu sou professor de alguns desses programas, o CATIA, o ProEng, o TopSolid, e por aí vai. Né? SketchUp, isso aí é meio... Né? Então, você é engenheiro civil, né? Mas você está disposto a resolver problemas? A engenharia civil, vou comentar um pouquinho sobre a engenharia civil. Eu não, embora não seja engenheiro civil, mas eu dei muito tempo aula para engenheiros civis. Eu já orientei trabalhos de engenheiros civis. A engenharia civil, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, passou de um canteiro de obras para uma linha de montagem. O engenheiro de produção hoje se dá muito bem na engenharia civil. Por quê, pessoal? A engenharia civil ela está com um caráter, né, de estudo de fluxo de informações, materiais e pessoas muito grande. Tá? Uma obra hoje, né, às vezes você não gira uma betoneira, vai girar um concreto. Tá? Você tem ali um serviço de terraplanagem, aí você tem um serviço de fundação, às vezes pode ser um serviço que já vem, né, pré-feito, né, de modo fabril. Você tem as construções já pré-fabricadas e os fluxos de construção estão muito análogos a uma linha de montagem como se faz, por exemplo, um veículo, um carro. Tá? Uma linha de montagem que é uma invenção genial do Henry Ford, tá? Que fez com que o custo fixo, pessoal, se destruísse. Tá? A grande vantagem da linha de montagem, né, o grande insight dessa ideia genial foi o seguinte, né, você pegou o custo fixo, destruiu o custo fixo e deixou produtos industriais viáveis para consumo da classe média. Não adianta você fabricar uma coisa e não ter quem a compre. E a engenharia está aí, a engenharia moderna está aí. Né? Com uma TI muito avançada. Então, hoje você vai fazer engenharia. Ah, professor, mas eu não quero mexer em controle e automação. Aqui tem alguns engenheiros de controle e automação, acho, né? Você vai ter que ter uma noção de controle e automação, de pneumática, de um CLP, de controles de hidráulica, talvez algum controle eletroeletrônico, digital, uma plaquinha Arduino, alguma coisa. Ah, mas eu não sei como é que funciona isso. Você vai precisar ter uma noção disso. Qualquer engenheiro, professor, qualquer engenheiro. Olha o nível da automação, pessoal, que nós estamos chegando nas plantas fabris. Tá? A engenharia civil está se automatizando. Tem uma planta aqui, pessoal, na região, que faz a parte de tração de caminhonetes. Né? Então faz a parte ali do eixo traseiro, cubo, diferencial e etc. É uma multinacional, tem fábricas em diversos países, etc. Essa fábrica, pessoal, ela simplesmente tinha 1.000 funcionários. Tá? 1.000 funcionários. Ela sofreu um processo de automação e restaram 550 funcionários. 450 foram demitidos, infelizmente. Né? Isso causa um outro tipo de problema, mas que tem que ser tratado sobre a perspectiva do país como um todo, né? Esse tipo de problema, não sobre a produtividade da empresa. Tá? Mas então, vocês vejam o nível da automação. Então você tem que ter noção de tudo isso aí. Ó, a Gabriela, o que eu puder responder aqui, pessoal, no chat que eu vi, eu vou respondendo, tá? A Gabriela Coelho está perguntando aqui, ó, professor, um estudante de engenharia precisa ser excelente em cálculos ou ele pode adquirir a experiência com o tempo na faculdade?
Ô, Gabriela, tá tendo dificuldades em cálculo já? Gabriela, o negócio é o seguinte, a parte de cálculo física inicial da engenharia é importante, tá? Para o nosso, de vocês, para o raciocínio lógico-matemático de vocês, tá? É como se fosse uma provocação, tá? Claro, o cálculo de engenharia se dá muito mais de forma contextualizada, né? Mas vamos fazer um raciocínio aqui, Gabriela. Você tem uma caixa d'água, e essa caixa d'água está vazando água, digamos, na horizontal, né? Então a caixa d'água está vazando água. À medida que o nível de água baixa, você tem menor pressão e o jato de vazamento da água vai diminuindo. O seu raio ali, digamos assim. Tá? Essa variação, tá, ela foge um pouquinho de uma equação linear. Ela se aproxima mais de uma variação quadrática. Agora eu vou piorar a coisa. Vamos dizer que a nossa caixa d'água é um cone. É um cone de cabeça para baixo. Tá? Então, um cone piramidal. É como se fosse um cone de trânsito de cabeça para baixo. E vamos fazer o mesmo vazamento na caixa d'água. Você concorda comigo que a variação ali não vai ser nem linear, talvez não seja nem quadrática? Que variação vai ter ali de vazão? Você há de concordar comigo que no começo a vazão vai ser bem alta e já vai diminuindo. Ora, aí que está a importância de você estudar o raciocínio lógico, matemático envolvido no cálculo integral diferencial, vamos dizer assim. Você vai aprender a trabalhar com esses modelos matemáticos. Você vai, nesse exemplo da caixa d'água, você vai construir uma equação e vai, olha, eu vou construir uma equação aqui que vai prever o futuro. Isso que é a grande sacada da lógica matemática, do cálculo diferencial integral, para a engenharia, pessoal. É projeto. Mas o que é projeto, professor? Projeto é igual o que a cigana faz. Entendeu? Vocês não vão na cigana? Eu vou toda semana na cigana. Bola de cristal. É loucura, né? Pô, professor, mas isso não existe. Bom, eu vou lá na cigana. Tô brincando, tá? Eu nunca falei com a cigana, falar a minha verdade. Mas é o seguinte, a cigana ela faz um projeto, mas ela não calcula. Né? Ela olha na bola de cristal, né? As meninas, você vai casar com moreno alto, né, lindo, sensual, talvez ele seja a solução dos seus problemas, mas a questão é a seguinte, né? Ela não faz esse cálculo. Espera aí, pessoal, deixa eu só ligar a luz aqui. Está escurecendo na cidade de Curitiba. Liguei a luz aqui, a luz do conhecimento. Está escurecendo aqui na cidade de Curitiba, pessoal, em plena pandemia, Jesus. Mas é o seguinte, nós estamos falando da cigana. Né? A cigana prevê ali, né, ô, Gabriela, você vai casar com um rapaz alto, bonito, sensual, né, com emprego estável, de família. Só que ela não fez nenhum cálculo integral e diferencial para isso. Né? Então não dá para confiar. Agora, um engenheiro, né, não sei qual que é a sua engenharia, mas o engenheiro mecânico, olha, eu preciso que você me calcule a espessura do disco de freio do veículo, que nós vamos colocar aqui no, vamos dizer, o Tiguan, né, da Volks. Que espessura, que dimensões o disco de freio do Tiguan precisa? Aí você não pode falar igual a cigana. Né? Aí você precisa pensar no atrito, né? Na velocidade desse Tiguan a 180 km por hora, a força que ele vai precisar para parar, e você vai ter que se refletir essa força lá no atrito de um disco, em atrito com uma lona de freio. Vocês sabem que a pressão é a força sobre a área, aí você começa a investigar aquilo ali. O pessoal de engenharia civil, que for partir para a área calculista, é simples, pessoal. Né? Qual vai ser o perfil dessa viga aqui de um predinho comercial de 3 andares que eu vou fazer? Você vai ter que fazer uma série de ponderações, né? Vai ter que ponderar o peso da estrutura, vai ter que dimensionar aquela viga lá, que formato vai ter. É uma escolha. Então escolha esse. Mas que dimensão vai ter? Quanto de ferragem que vai ter? Qual vai ser o traço do concreto que vai nessa viga? Tá? O pessoal da engenharia elétrica, né? O sujeito faz uma fábrica, tá, mas que tipo de entrada que eu vou ter nessa planta? Quanto de energia eu vou precisar? Esse é o mundo da engenharia.
é o mundo do projeto. Mas o que é o projeto? É a previsão do futuro com 99,999% de acerto. Né? O engenheiro mecânico, se fizer uma besteira, cai o avião. O engenheiro civil, cai o prédio. Então, vocês serão ciganos com diploma e com uma bola cristal fenomenal. Né? Uma bola cristal que vai acertar com 99,9%. Aí vocês podem até dar dicas de relacionamento. Beleza, pessoal? Eita, mundo velho. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Daqui a pouco vou fazer uma live, hein? Não, aqui tem live também. Aqui é coisa chique. Vou fazer uma live daqui a pouquinho. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre as duas coisas que vocês têm que sair sabendo da engenharia. Uma dica já. Dica super especial para vocês. Primeira, você sabe mexer no Excel? Não. Então, saia dessa palestra, vá correndo abrir o YouTube. Eu sei que você tem um Excel aí no seu computador. Né? Eu acho que tem. E comece a aprender a planilha Excel. Faça um curso de Excel. Nós temos extensões na Ânima. Eu fui professor de uma extensão da Ânima no Excel. Vá atrás do Excel. Mas por quê, professor? Porque o Excel, embora não seja um programa de aplicação direta na engenharia, ele tem uma série de funções matemáticas que são usadas na engenharia, ele faz gráficos, ele faz interação de dados, planilha, etc. O Excel é uma ferramenta sensacional na engenharia, para qualquer engenharia, para resolver problemas e trabalhar com dados e filtrar dados, etc, etc. Ok? Mas tem programas mais sofisticados, professor, de dados, de controle de qualidade? Tem, mas aprenda o Excel. Eu tenho certeza que ele vai ser útil para você. Outra, dica número 2. Dica número 2. Como é que vocês estão explicando? Explicando, professor? What's up, man? What's up? What the hell? Pessoal, vocês estão falando inglês? Professor, eu fiz o ensino médio lá, eu dei uma olhadinha, tal. Professor, eu leio tudo em inglês, mas eu não consigo ter fluência. Né? Fluently. Como é que está o inglês de vocês, pessoal? Ora, comece a estudar a língua, tá? Pelo menos leitura. Saia da engenharia lendo inglês. Mas é porque os Estados Unidos são imperialistas, professor, e você é americano. Pessoal, é o seguinte, é uma língua instrumental. Você precisa ler inglês. Eu trabalhei em um laboratório japonês e eu tive que montar o laboratório com manuais de japonês que não dá, né, pessoal? Japonês. A confusão danada. Traduzidos em inglês. Você vai precisar fazer diálogos em inglês e por aí vai. Fatalmente em algum momento. Né? E outra língua de relevância internacional. Esse seria o mandarim, né? Porque a China em 2026 vai alcançar o PIB dos Estados Unidos. Tá bom? Felipe, falta soltar a travinha do pescoço, professor. Que travinha do pescoço? Travinha do pescoço? Eu não entendi. Cultive, tem curso de inglês com certificado de graça para os interessados. Pessoal, o inglês é o seguinte, tem que ir atrás, entendeu? Netflix, Amazon. Muito bem, Felipe. O Felipe falou uma coisa bem bacana aqui, tá? O Felipe Mendes aqui. Quando você quer pegar a fluência, fluently, né? Are you fluently in English? Você tem que perder a vergonha e gaguejar, pessoal. Gaguejar, entendeu? Comece a gaguejar. Comece a frequentar salas de bate-papo, né? Tem aplicativos hoje de talk, etc., que você faz bate-papo, você faz troca de informações, né? Alguém que no mundo quer aprender português, que é o nosso código secreto. Você quer aprender inglês? Troca. Tá? Tem como é que é aquele aplicativo de aprender inglês? O Duolingo, né? Ele é de graça lá, até uma etapa e tal. Estudem a língua, pessoal. Estudem línguas em geral. Tá? Não é um ganho só linguístico. Tá? Lembre-se que a língua, um idioma, pessoal, é uma outra perspectiva do mundo. Tá? Isso é muito legal. Tá? Eu estudei um pouquinho. Não, eu morei fora, né? Eu morei nos Estados Unidos. Mas eu estudei um pouquinho de alemão. Né? E eu vi que a língua alemã pensa um mundo um pouquinho diferente. Né? Eu trabalhei muito com japonês, embora nunca tenha estudado japonês, né? Eu trabalhava com os caras e você acaba falando alguma coisa, né? Um bom dia, uma boa tarde, como é que vai, desculpa. É porque você fica o dia inteiro com os caras ali. Mas você vê que um idioma é uma maneira diferente de ver o mundo.
né? Tem um poeta que diz assim: você ter um segundo idioma é você ter uma segunda alma. Tá? E mesmo para idiomas latinos, principalmente o espanhol, o Brasil é um absurdo que o Brasil não fale espanhol. Tem mais americano falando espanhol do que brasileiro falando espanhol. Pô, professor, mas é muito parecido. É muito parecido, mas ninguém fala espanhol. Todo mundo faz o Portugal, que é aquela confusão danada. Né? Mas o espanhol também pensa algumas coisas diferentes. Né? O espanhol tem a mim me gusto, não tem o a mim me gusta. A mim me gusta aqui é um pleonasmo, né? Não tem mais nenhum sentido. Mas o que é isso, pessoal? É uma segunda aula, ver o mundo de uma maneira diferente. E o engenheiro tem que ter essa curiosidade, tá, pessoal? Eu embarquei em uma plataforma que veio da China, P77, várias tubulações com tag em chinês. Pensa dor de cabeça. Ó, o Thiago aí, é verdade, né? Em mandarim seria, né, Thiago? Eu suponho. Tá? Então, aí realmente a coisa fica. Né, ele embarcou numa plataforma, deve ser de extração de petróleo, provavelmente, né, Thiago? Sim, e a escrita, algumas escritas orientais, né, ela tem um princípio mais imagético da língua, pessoal. É isso que é bem interessante. Não são caracteres, mas são desenhos que representam coisas. Né? Inclusive, é uma leitura muito mais instantânea, né? Para quem, evidentemente, sabe a língua. Isso aí, ó. O Thiago está falando do pré-sal. Bom, eu falei aqui da carreira, da pandemia, falei, das soft skills. Pessoal, eu agora quero falar um pouquinho. Estamos quase, né? Mais um pouquinho aí. Eu vou ter que encerrar certinho essa reunião, tá? Porque eu tenho um compromisso às 7 horas. A coisa aqui hoje está pegando. Mas deixa eu falar mais uma coisa para vocês, pessoal. Muito interessante. Tá? E vai ter live, hein? Vai ter live? Aqui tem live. A base conceitual, né? Quando a aluna aí me perguntou do cálculo, pessoal, quando vocês tiverem uma aula de cálculo, uma aula que envolva a física, né, a mecânica, a dinâmica, a estática, uma aula que estude as leis de Maxwell, lá da elétrica, uma aula de hidráulica, né, Bernoulli, que mais? Equações do movimento, uma aula de resistência de materiais. Seriam curiosos em relação ao conceito dos conteúdos, tá? A parte conceitual. Porque essa reflexão, pessoal, depois do mercado de trabalho vai fazer toda a diferença. Tá? Você vai perceber, porque a engenharia, embora né, a gente fique falando aqui, a ciência aplicada, ciência explicada, você vai ter problemas resolvidos né, com a ciência aplicada, esses problemas que, na verdade, é a engenharia, né, reflita na parte conceitual. Né? Pense no LED. Eu brinco com o pessoal, né? O mundo está caminhando para o LED. LED, professor, essa lâmpada que está do meu lado, que está quase me cegando aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ela está muito forte. Pessoal, o mundo ele caminha para as soluções LED. E as soluções LED é meu, tá? Vocês vão achar em lugar. Mas o que é o LED? Vamos ver a história da iluminação. A primeira iluminação era o quê? O fogo aleatório. Caía um raio, pegava fogo, o pessoal né, pré-histórico olhava aquele fogo, ficava olhando, né? Achava que era alguma coisa sobrenatural, porque o homem tem essa capacidade né, de imaginar coisas, gerar uma metafísica, vamos dizer assim, espontânea. Né? O deus do fogo, o deus do raio. Né? Tanto que tem o Thor, deus do trovão, que é baseado na mitologia nórdica. A iluminação era a fogueira. Se você pensar em termos de energia, de consumo energético, né, quanto de uma tora queimada né, você transforma em energia luminosa? Quanto que é essa eficiência? Tá? É muito pouca, pessoal. É muito pouca. Né? Talvez 10, talvez 7, 5%. Tá? Aí, você tem aí a humanidade, o fogo surgiu o quê? Talvez 80, 70 mil anos atrás. Né? Aí havia o fogo aleatório, depois começou o homem a desenvolver mesmo a capacidade de fazer o fogo por intermédio de alguém, né? Não aquele fogo gerado por movimento geotérmico, raio, etc. Aí, pessoal, você tem a fogueira. Nós começamos a fazer a fogueira. E
Muitos milhares de anos depois, pessoal, a gente chegou na lâmpada elétrica. Né? E vocês sabem, né, a lâmpada elétrica, a lâmpada de Edison, a lâmpada por resistência elétrica, em que a corrente elétrica passa ali, enquanto uma dificuldade, né, faz o aquecimento naquele filamento, e através do efeito Joule, né, começa a emitir uma onda eletromagnética, é uma coisa extremamente ineficiente. Extremamente ineficiente. Mas melhorou. Em relação à lenha, melhorou. Parabéns ao filósofo envolvido. Nem engenheiro, né? É um filósofo envolvido, estudioso. Aí você tem a lâmpada fluorescente, que é uma coisa mais sofisticada. Se faz uma corrente, né, depois de um pequeno tratamento ali de corrente, passar por um gás cheio de ânions, né, cheio de cátodos ali metálicos, né, e há um movimento de elétrons ali, e toda vez, pessoal, que os elétrons pulam de camada, né, eles emitem energia luminosa. Então, a lâmpada fluorescente, pessoal, melhorou a eficiência em muito, né, da iluminação. Em termos de energia que você está gastando para iniciar esse processo e a energia que está retirando luminosa. E aí chega o LED. E agora chega o LED de alta eficiência. Né? O LED é o caminho da tecnologia no mundo. Né? Por quê? É uma altíssima eficiência de transformação de energia para energia luminosa, uma energia, no caso elétrica, para energia luminosa. Tá? Ele tem um volume menor, ele tem as qualidades de menor impacto ambiental, tanto na sua constituição, como no menor consumo de energia elétrica. Muito mais durável, vocês sabem, são testemunhas. Tá? Mais elegante. Então, caminhe sempre por uma visão elegante da engenharia. Quando se tiver um problema na indústria, pessoal, pensa assim, ó, pessoal, é o LED. Solução LED. Não mais do que. Não interessa do que for, mas vá pela solução LED. Né? Melhor, bom, bonito e barato. Né? Bom, bonito e barato. Ah, mas, professor, o LED é complicado tecnologicamente. Sim, pessoal. Né? O LED, ele precisou de um desenvolvimento de materiais e eletrônica ali um pouco mais avançado. Né? O LED, na verdade, é um diodo. Tá? Mas é assim mesmo. Né? Mas é a solução boa, bonita e barata. Hoje, né, deve economizar um caminhão de dinheiro e impacto ambiental no mundo. E no futuro seremos iluminados por uma coisa melhor que o LED, se Deus quiser. Tá bom? Pessoal, eu estou quase acabando, né? Nós estamos aqui mais uns minutinhos. Eu quero fazer uma live para vocês, né? Porque essa pandemia aí deixou todo mundo borocochô. Então vou fazer um somzinho aqui para vocês, sim, com certeza. Né? Depois a gente tem um tempinho para conversar aí, mas eu quero fazer um somzinho para vocês aqui. Ô, maravilha! Né? Então, Limar, dá um ânimo nesse negócio aí. Não, tá muito borocochô, né? Nós vamos escapar, nós vamos sofrer, mas tá muito borocochô. Um momento romântico, hein? Ó, quem tá apaixonado, levanta e balança os braços aonde você estiver. Não é mico, tá, pessoal? Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas, eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente. E tudo mudou, você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi ter que estar ao seu lado, bastaria. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Se o seu nome não me abandone jamais. Oh, oh. Pessoal, esse aí foi para os apaixonados. Paixão tá embaixo no mundo, né?
Mas quem levantou e sacudiu os braços, curtiu um sonzinho aí dos Paralamas do Sucesso. Pessoal, show de bola. Eu tô lendo aqui o chat. Professor, ô louco, que voz. Gostou da voz? É meio de taquara rachada, né? Assim, boa. Paralamas, show de bola. Sim, pessoal. Música civilização, tá? Engenharia, civilização. LED, lembra do caminho LED para engenharia? É civilização. Música é civilização, porque arte é civilização. Teatro, literatura é civilização. E idiomas, língua é civilização. Quanto mais civilizado você for, melhor engenheiro você será. Meu louco, que voz, sim, pá, levanta os braços, show de bola, e sim, bora, Paralamas, bora descontrair, figura. Tô lendo aqui, tá? Uhul, meu demais, parabéns pelo talento. Pessoal, eu sou um cantor amador, né? Mas vamos ganhar o Grêmio ainda, hein? Vamos ganhar o Grêmio. É que a minha carreira não decola. Pessoal, e é o seguinte, hein? Informação importante aqui de Curitiba. Carol Conká, vilã nacional, não é de Curitiba, tá? É de uma cidade chamada Colombo, aqui perto. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre a engenharia, sobre o perfil do profissional do futuro, sobre as dificuldades da engenharia e etc, etc. Fico à vontade para responder. Nesse tempinho, né? Temos ainda mais alguns minutinhos aí e com prazer responderei, se eu souber. Né? Mas, pessoal, as dicas que eu dei são essenciais, tá? Lembre-se, um engenheiro é uma pessoa que precisa ter uma cultura relativamente abrangente para construir opções para a sua carreira no futuro também abrangentes. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Né? Por exemplo, se você toca algum instrumento, igual eu aí que faço esse quebra-galho que eu faço, isso não tem nada a ver com a prática da engenharia em si, mas também influencia nas soft skills, ou seja, na maneira como você orbita nas empresas, que também é uma coisa extremamente importante. Tá? O link do Form está lá. Professor, você saberia indicar um caminho de pós que um engenheiro mecânico pode tomar, tornando a área ambiental? Ô Felipe, eu sou um engenheiro ambiental pela pós-graduação, tá? Eu fiz no antigo Cefet, hoje é UTFPR aqui. Então eu fiz uma pós-graduação em engenharia ambiental. Esse curso deve haver ainda por aí no Brasil, não sei se a Anima tem, tá? Mas é muito importante, é muito legal. Né? Te habilita a, por exemplo, trabalhar com mitigação de poluição numa planta fabril e por aí vai. Né? Então tem engenharia ambiental também e outras coisas mais específicas. Tá? Com certeza. Inclusive tem o curso de engenharia ambiental, né? Mas também tem pós-graduações voltadas para a área ambiental. Acho que a língua alemã é um bom diferencial para engenheiro, Gabriel. Wie geht's Ihnen? O Gabriel, sim, a língua alemã é muito próxima das línguas saxônicas. A indústria mecânica, principalmente, se desenvolveu quase que totalmente na Alemanha. Tá? Norma DIN hoje, por exemplo, algumas normas de rosca, engrenagem, catraca, etc. É tudo norma alemã que foi só transplantada para a NBR. Né? Então é um diferencial. A Alemanha é uma das grandes economias do mundo e possui uma série de empresas pelo mundo gigantescas, inclusive a que está fazendo que está fazendo a vacina aí, ok? Todo idioma é bacana, né? O alemão é legal, né? Porque você não fala 52, no alemão se fala 2,50. E as palavras são tudo juntinhas. Né? Não tem muita separação, não. Professor, você sabia o caminho da pós alemão, pois máximo, professor, muito obrigado. Sehr gut, opa. English, mandarim e alemão. Sim. English, mandarim, né? Mandarim, como vai em mandarim? Ni hao. Ni hao. Vocês vão ver que as línguas são um aprendizado muito bacana. Tá? E você muda quando você aprende uma outra língua. Você tem uma outra perspectiva do mundo. Né? E o fato de vocês terem uma outra perspectiva do mundo, pessoal, faz um diferencial nas suas atitudes e comportamentos no mundo do trabalho, que não é uma coisa técnica, mas também faz toda a diferença. Eu não sei se vocês sabem, 80% das demissões, pessoal, no mundo corporativo, são problemas de atitude e comportamento, não são problemas
eminentemente técnicos. Professor, pergunta do Tiago ali em cima. É uma dúvida minha também. Do Tiago ali em cima, uma dúvida minha também. Quais desafios o senhor acha que o engenheiro civil enfrentará daqui a 10 anos? Oh, Tiago, 10 anos. Olha, a engenharia civil sofre na área de projetos, né, um avanço muito rápido do software. Um software vai fazer muita coisa muito rápido e de maneira operacionalmente muito fácil, ok? Eu não sei o que vai acontecer. A tecnologia daqui a 10 anos, eu não sei. Por exemplo, em outras áreas, a tecnologia é muito mais revolucionária. Talvez na engenharia não. Mas eu vou te falar uma coisa, Tiago. A engenharia civil, primeiro, a engenharia que tem mais empregabilidade, né? É a primeira engenharia que explode quando tiver uma bonança econômica, é a primeira engenharia que retorna, né? E, teoricamente, um bom engenheiro civil, tá? Ele não vai ficar desempregado. Pode até não ganhar tanto como outras especialidades de engenharia, tudo bem, eu reconheço, mas provavelmente não vai ficar desempregado. Tá? Por quê, professor? Porque o Brasil tem um déficit habitacional do quê? De 14, 15 milhões de pessoas? Porque nós não temos nem um quarto das estradas que tem nos Estados Unidos, nós não temos trilho de trem, não temos nada. Nós temos, pessoal, nós temos um país inteiro para construir, inteiro para construir. Tá? Se está em dúvida em fazer civil, né? Faça. Se você gosta de construir, se fosse a engenharia civil, pessoal, a engenharia civil, principalmente na área de execução, você vai na obra, fala com o pessoal, mede aqui, estabelece lá. Se você gosta desse tipo de agitação, é muito bacana. Que é diferente do engenheiro de projetos e por aí vai. Tá? Então, quem gosta de fazer, de se mexer, de se deslocar, de comandar, às vezes tem que comandar uma equipe, é uma área muito bacana, dá para fazer muita coisa. E não só construções, tá, pessoal? Engenharia civil vê problemas de obras de terra, né, por exemplo, barragens, vê canais, estudo de canais, artificiais ou não, obras que não sejam construções, né, pontes, viadutos, túneis, e por aí vai, tá bom? Professor, a pergunta do Tiago ali. Boa noite, pessoal. Atrasado, como sempre. Professor, você acha interessante a formação, cursos técnicos? Claro. NR13, áreas classificadas e segurança. Claro, pessoal. Ô, Reinaldo, não só essa NR que você citou. Pessoal, todos vocês, alunos de engenharia, vão lá no site da ENIT, tá, que é a Escola Nacional de Inspetores do Trabalho, ENIT, www.enit.com.br. Eu devia escrever aqui, né? Vou tentar escrever com uma mão aqui. ENIT, tá? Procura no Google lá. E baixa todas as NRs, são 37 até agora, tá? Baixa todas lá, um PDF, é de graça, porque é uma legislação, a legislação é de graça, e dá uma olhadinha. Lá tem normas de segurança do trabalho para todas as áreas da engenharia, e pelo código de ética de qualquer engenheiro, se alguém se machucar, se ferir, sob a sua supervisão, mesmo você não sendo da área da engenharia de segurança do trabalho, é seu dever zelar por aquela segurança e pode ser sua responsabilidade, tá? ENIT, NRs, baixe todas. Ele citou a 13 aqui, agora a 13 eu não me lembro, a 12 é de máquinas e equipamentos, a 13, áreas classificadas de segurança, etc. Mas dê uma olhadinha em todas, tá, pessoal? Tem NRs, são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, através do Comitê Técnico para a Segurança do Trabalho. O Brasil tem que acabar com essa praga aí que só incomoda e causa vítimas, tá? Quais são, vou respondendo, pessoal, mais 3 minutinhos aqui, vou ter que encerrar, tá? Quais são as engenharias que mais se precisam profissionais no momento? Olha, a civil é tradicionalmente com uma demanda muito grande, Rebeca, e a controle de automação, mecatrônica e afins está com uma demanda muito grande, tá? Por quê? Porque os processos de automação nas plantas industriais e no comércio e outras atividades produtivas e de serviços, os processos de automação estão aumentando. Tá? O mercado de trabalho de engenharia, de controle de automação é muito amplo, sim, acabei de responder, né, Juan? Está muito aquecido, Juan, está muito aquecido, né? Porque, por causa do processo de automação, tá, Juan? A automação diminui custos, as empresas estão indo para a automação, o Brasil ainda é analógico, ok, pessoal? 75% das empresas hoje no Brasil são analógicas, nós estamos indo para o digital, né? Para o código binário 01, tá? ENIT, estou na arquitetura, xeretando a engenharia, já quero mudar. A arquitetura, Vanessa, é a arte, mas também pensando na parte técnica, né? Vai pelo teu coração, tá? Vai pelo teu coração,
veja bem, né? A arquitetura tem uma visão das coisas muito interessante, tem um pensamento, né? Um arquiteto é um sujeito que tem que ter uma ampla gama de conhecimentos, tá? Engenharia um pouquinho diferente, vai para o teu coração. Reinaldo Rabelais, falei certo? Rabelais? NR3 vasos de pressão, beleza. Essa palestra vai ficar disponível? Vai, né? A moça que está me assessorando vai porque está sendo gravada. Eu acho que vai, né? Eu estou chutando aqui. Posso ter falado a besteira. Vanessa, brincadeira, amo engenharia e arquitetura. Ô, Vanessa, deixa eu te falar uma coisa do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, ele fazia aqueles desenhos, né? Catedral de Brasília, Palácio do Planalto. Aqui em Curitiba tem uma obra do Niemeyer, Museu do Olho, que o pessoal chama, que ele tem um formato de olho. Na verdade, não era Museu do Olho para ser. O Oscar Niemeyer fez o museu inspirado no Pinheiro do Paraná. Tá? E ele foi imitar a curvinha do Pinheiro do Paraná. Só que ele fechou em cima, aí ficou um olho e o pessoal não entendeu a obra dele. Mas é o seguinte, o engenheiro, a equipe de engenharia que trabalhou durante algum tempo, principalmente o calculista das obras de Brasília, os caras sofreram, né? Porque o Niemeyer pegava o lápis lá e eu quero fazer uma curva assim, né? Só que aquilo, pessoal, não pode cair, né? Aquilo tem que ser viável de construção. E o pessoal da engenharia civil, principalmente os calculistas, quase se mataram para calcular tudo aquilo lá, né? Porque aí tinha que engrossar uma viga, diminuir aqui, para lembrar o design, né? Com bastante fidelidade que ele tinha feito. Marinalva, eu também sou arquitetura e estou estudando engenharia da produção. Engenharia da produção, Marinalva, é espetacular, né? Ela é uma engenharia que estuda fluxo de materiais, informações e pessoas e está disponível aí para o mercado de trabalho em várias áreas de produção. Engenharia biomédica, professor, pode estar em alta daqui uns anos. Ora, já está alta agora, né? Sim, engenharia biomédica. Nós precisamos sempre de mais medicamentos mais modernos, e a engenharia biomédica, ela não trabalha só, né, com a parte de medicamentos, mas sim com a engenharia de infraestrutura, né, imobiliário, muito envolvida em hospitais e etc. Tal. Inclusive, pessoal, eu fiz um trabalho de melhoria de troca de um leito de UTI, tá? Fizemos um trabalho baseado no Lean Manufacturing, que é uma filosofia japonesa de produção. A gente diminuiu o tempo de troca, né, de um leito de UTI, que era 2 horas e pouco, só com processos ali facilitados, diminuiu para 50 minutos. Tá? Foi ótimo, tenho aula agora, boa noite. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, eu tenho 1 minuto para sair, tá? Pessoal, vou botar meu contato aqui. Ah, meu Deus, será que vai dar tempo? Só um minutinho. Trial version. Bom, foi lá, tá? Trial Eu vou version. ter que sair agora. Obrigado. Não sei se Trial a version. MC vai acabar a nossa palestra aí, né? Eu vou ter que sair Trial agora, que version. eu tenho a palestra às 7 horas agora. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Trial Mesmo. Até version. uma próxima. Tchau, tchau. Trial version.